Vocês sabiam, gente, que é mais difícil uma criança nascer do que uma pessoa morrer? É muito fácil uma pessoa morrer. Uma criança nascer é muito difícil. O nascimento de um ser humano exige processo, exige entrega. O que eu estou fazendo com vocês agora, gente? Ensinando vocês o que é a vida. Estou trazendo a consciência para cá, ó. E a gente está exorcizando o demônio da morte. A gente está matando um demônio agora. A palavra demônio quer dizer adversário. Olha o que eu estou falando com vocês agora. Eu estou dando a vocês algo que é muito precioso. A palavra demônio quer dizer adversário, inimigo. Quando eu falo, eu estou exorcizando o demônio da morte, esse demônio é o inimigo de Deus, porque Deus é o Deus da vida. Então nós estamos matando a morte. Hugo, que isso? Sim, a gente está matando a morte. Você precisa saber o que você está fazendo. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele se ele está vivendo no automático. Pergunta aí, irmão, você está vivendo no automático? Pergunta. Responde, se você está com o teu marido, com a tua esposa, pergunta para ela, amor, como é que está a nossa vida, hein? Olha para ela aí e faz essa pergunta sincera. Como é que está a nossa vida, hein? Olha para ele, se está brabo, olha para ele e fala, ó, tá braba, hein? Hugo falou um monte de coisa aí que é pesado para nós, hein? Pois é. Olha para ele e fala assim, ó, a gente vai melhorar. Fala para ele aí. Aí eu chego no ponto onde eu queria chegar. O livro de Apocalipse, capítulo 3, diz... O livro de Apocalipse começa numa carta de João a várias igrejas, no fim dos tempos. E uma das igrejas se chama Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, tinha muitos bens. E olha a frase que está escrita na Bíblia, Fernando. Na Bíblia está escrito que o que a igreja de Laodiceia disse a João era que eles tinham tudo e eles não precisavam de nada de Deus. Está escrito na Bíblia, irmão. Que pesado, né? Aí, João escreve sobre a soberba de Laodiceia, de achar que eles não precisavam de nada. Sabe por que eles achavam que não precisavam de nada? Porque eles não sabiam que precisavam. Sabe como é que eu sei que eu preciso de água? Quando eu sinto sede. E se eu ficar bebendo água o dia inteiro, eu vou sentir sede? O que acontece é que com o tempo, eu vou achar que eu não preciso de água, porque eu tenho água em abundância. Aí vem a música que a gente até estava conversando lá com o Evandro. O Evandro falou assim, eu não entendo aquela música que você fez, cara, qual? Aquela, só quem já foi órfão. Eu falei, não fui eu que fiz não, mas eu sei o porquê que fez. É, só quem já foi órfão sabe o valor de mãe. Eu não sou órfão e eu sei o que é o valor de mãe. Eu falei, não sabe não. Aí ele falou, eu sei sim, rapaz. Oh, eu não sei o que é colo de mãe. Claro que eu sei o que é colo de mãe. Eu falei, não sabe. Não sabe não. Eu sei, claro que eu sei. Não sabe. Um dia você vai saber. Sabe quando? Quando tua mãe morrer. Aí você vai saber o que é um colo de mãe. Porque enquanto você tem, você acha que sabe. Porque você tem. Agora quando você não tem mais, e aí você sente saudade, aí você, putz grila, eu tinha e não sabia que precisava. Agora eu não tenho e eu sei que eu preciso. Aí a nossa conversa foi para outro ponto. Foi para o ponto do seguinte: então quer dizer que eu preciso perder? Aí eu falei, não. Mas faz um exercício. Se afasta um pouco e sente o que é não ter. Ou faz um exercício. Sai-te de ti mesmo e entra no outro
para saber o que é a falta. O nome disso é misericórdia. O exercício da misericórdia é você sair de si mesmo e entrar na miséria do outro para saber o que o outro sente a partir do ponto de vista do outro. Porque eu dizer o que o Emerson sofre a partir do meu ponto de vista se chama egoísmo. Agora eu preciso entrar na vida do Emerson, olhar pelos olhos do Emerson para saber o que o Emerson sofre. E mesmo assim eu não vou saber. Porque eu só vou saber o que o Emerson sofre se eu fosse o Emerson. Então o que eu posso fazer? Compaixão. Como que se vence e exorciza o demônio? Só tem uma ferramenta que é 100% eficaz: humildade. Só. Não existe outra ferramenta 100% eficaz. As outras ferramentas, elas são 90%, 70%. Santa Teresa de Jesus, ela dizia o seguinte: olha que pesado. No céu existem todos os tipos de pecadores, menos os soberbos. No inferno existem todos os tipos de santos, menos os humildes. Uau! Irmão, a humildade e a falta dela é a única coisa que te tira do céu. A única. O que eu estou fazendo com vocês agora? Dando consciência. Você precisa ser mais humilde. Porque se você não for humilde, você vai cair no pecado do diabo. Eita, que pesado. Se você não for humilde, você vai cair no pecado do diabo, de Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? A soberba. Qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer era um anjo tão bonito, tão poderoso, e a Bíblia diz que quando Lúcifer andava, dos pés de Lúcifer saíam pedras preciosas, e a criação cantava um canto novo a cada movimento de Lúcifer. Ele andava, era uma música nova gemendo no universo, ó, o diabo andando e uma música nova nascendo. Sabe o que fez isso com Lúcifer? Ele se achou tão importante que ele achou que ele era tão poderoso quanto Deus. E aí um dia ele se levanta e diz que ele poderia ser Deus melhor do que Deus. Ele foi tão poderoso e tão perspicaz, tão bom no que ele fez, que ele derrubou 1/3 do céu com ele. Irmão, você sabe o que é 1/3 dos anjos do céu? É muita coisa. 1/3 dos anjos do céu caiu com Lúcifer por causa da soberba de Lúcifer. Por causa da soberba de um anjo, ele derrubou 1/3 do céu inteiro. E o que você acha que acontece se você for soberbo? Esses dias eu estava lendo um relatório sobre conversões mundiais. E nos Estados Unidos está havendo um grande boom de conversões, que há muito tempo não acontecia. Está acontecendo um avivamento nos Estados Unidos. Aí, qual é a assinatura do avivamento? Sabe qual é a assinatura do avivamento? É assim, ó: existem mais mulheres na igreja do que homens. Quando uma mãe se converte, os filhos provavelmente se converterão. Mas quando o pai se converte, toda a família se converte. Não só os filhos e a esposa, mas os pais e os sogros e a sogra. Todo mundo se converte quando um pai se converte. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os homens estão se convertendo, irmão. E aí o que está acontecendo nos Estados Unidos? Um grande boom de cristianismo. Agora pensa comigo. Qual é a visão mais ferida hoje na sociedade? A visão do homem. Qual é a visão mais ferida na sociedade? A visão do pai. Mas por que a visão do pai? Porque Deus é pai.
Se o diabo atingiu o pai, o diabo atinge Deus. O que eu estou dando para vocês, irmãos? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Isso, fica de pé os pais. Olha aí os homens em pé. Vocês estão sentados? Olhem para os homens que estão de pé. Você sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão direcionando o olhar de vocês. É assim que o diabo está sobre a vida dos homens que são pais. O diabo olha para a vida dos pais, querendo derrubar vocês. Ele começa bem sutil, irmão, com uma tentação, passa para a opressão, vai para a obsessão, e da obsessão ele vai para a possessão. Só que quando o diabo toma a cabeça de um pai, ele não derruba só aquele homem, ele derruba toda a casa.